Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Brasileirices. Eu sou a Camila e esse aqui é mais um vídeo para a série de bate-papo. Aqueles vídeos que a gente conversa, a gente bate um papo, trocamos uma conversa informal entre nós. Um vídeo mais tranquilo, sem tanta edição. E o tema do vídeo de hoje é um assunto que vocês me perguntam muito e que é uma questão, é uma coisa importante para vocês, que é como falar sem sotaque estrangeiro. Camila, isso é possível? Eu consigo falar igualzinho a um brasileiro? Você tem alguma estratégia? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Vamos lá? Acho que a primeira coisa muito importante para a gente considerar sobre esse assunto antes de conversar sobre qualquer coisa é um fato. Todos têm sotaque. Gente, todas as pessoas do mundo têm sotaque. Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil é muito grande. Quantos sotaques vocês acham que existem no Brasil? Muitos, né? Existem muitos sotaques. E provavelmente no país de vocês também existem muitos e muitos e muitos sotaques. A gente entendeu isso? Depois de entender isso, é muito importante entender um fato. Não existe o sotaque correto. Não existe uma variação mais correta de determinada língua. É muito perigoso nós falarmos esse tipo de coisa. Não existe um português mais correto aqui no Brasil, ou em Portugal, nos países africanos, ou em outros lugares que falam português. Não existe o português correto. Essa é uma ideia muito errada que muitas pessoas têm e pode ser, inclusive, preconceituosa. Então, vamos primeiro, antes de iniciar qualquer discussão sobre sotaque, tirar essa ideia de que existe um sotaque ideal, mais bonito, mais certo, mais interessante. Não. Estamos entendidos? Então vamos continuar. Sotaque. Sotaques, na minha opinião, os sotaques são maravilhosos. Os sotaques são muito positivos, porque o sotaque é a carga linguística que mais vai dizer qual é a sua identidade. E não tem nada mais poderoso do que isso. Você ter uma identidade que é totalmente expressa simplesmente pela maneira como você fala. Eu acho isso muito bonito. Se você é de uma determinada cidade aí do seu país, provavelmente você tem características que fazem do seu sotaque ser diferente dos outros sotaques de outras regiões do seu país. Uma pergunta que me fazem muito, e eu sempre falo em vídeo, de onde eu sou. Eu sou de São Paulo e eu tenho um sotaque muito característico de São Paulo. Quer ver? Uma das características do sotaque de São Paulo é quando pessoas de outras regiões imitam especialmente um paulistano falando, nós falamos muito assim. É uma característica, uma brincadeira que as pessoas de outras regiões falam. Nós falamos assim. Bom, eu falo assim porque eu sou daqui. E vamos começar então o nosso bate-papo aqui. Me fala nos comentários qual é a principal característica do sotaque da região onde vocês moram. A minha é essa. E eu acho isso incrível, porque para qualquer região do Brasil que eu for, as pessoas vão me identificar como uma pessoa que mora em São Paulo. E eu acho isso super poderoso. Eu acho isso muito interessante. Agora, se você é estrangeiro, você tem muito sotaque estrangeiro e você acha que isso te atrapalha, você acha que por causa do seu sotaque estrangeiro, as outras pessoas, vamos pensar em brasileiros, porque é a nossa realidade aqui, esse canal se chama Brasileirices, então você acha que o seu sotaque estrangeiro faz com que os brasileiros não te entendam. Isso é um problema?
Você acha que você consegue resolver essa situação? Ou será que não é só uma situação da sua identidade, do seu sotaque? Isso é uma reflexão muito importante que você tem que fazer, que você tem que pensar. Primeira coisa, você tem que estudar. É muito importante que você estude, que você domine a sua pronúncia, especialmente a tal da entonação do português do Brasil. Você tem que ter paciência. Se você já está estudando português, calma! Você não vai ter um sotaque mais brasileiro do dia para a noite. Isso não existe. Esses milagres não existem. E se realmente existissem, eu poderia estar muito rica agora, porque eu estaria vendendo os meus milagres. E eu sou professora de português para estrangeiros, como vocês sabem. E, enfim, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, minha gente. Então, a primeira coisa é você realmente observar. Será que essa minha diferença de pronúncia que eu tenho, ela é um problema para que os brasileiros me entendam ou não? Será que ela é só simplesmente uma questão da minha identidade, da minha variação, da minha origem? Vou dar um exemplo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a pronúncia do ão, que é, na minha opinião, a grande dificuldade de estrangeiros que estão aprendendo português. Você acha que você simplesmente não consegue fazer essa pronúncia? Ou ela sai meio on? Você acha que você não consegue falar a palavra pão, mas ela sai pão, pão? Você acha que tá muito próximo do que um brasileiro falaria? Tá tudo bem, né? Eu acho que vai ser impossível. Desculpa por ter essa visão tão estrita, mas é praticamente impossível você ter uma pronúncia, você falar exatamente igual a um brasileiro. E esse é o grande charme das coisas. Você é estrangeiro e isso é muito legal. É muito legal ser um estrangeiro que consegue falar português do seu jeitinho, com as suas características. Bom, o que eu vou falar agora pra você são dicas que podem melhorar a sua pronúncia e, mais que nada, vai melhorar como você tirar um pouquinho do seu sotaque. Mas o meu objetivo, em momento algum, é fazer com que você esqueça totalmente o seu sotaque, porque eu não acredito nisso. Eu acho que o seu sotaque é a sua identidade, é o que mostra qual é a sua origem. E você tem que se orgulhar disso e não querer tirar. Mas eu vou dar algumas dicas que podem ser importantes, e importantes especialmente se você quer que os outros falantes de português te entendam com mais facilidade. Então vamos lá. Uma dica muito importante é você escolher qual sotaque você quer ter, qual variação você quer estar mais próxima. Eu vou dar um exemplo. Eu aprendi a falar espanhol na Argentina. Eu morei na Argentina por algum tempo e lá na Argentina eu aprendi a falar espanhol. Então, o meu sotaque, ele é muito argentino, especialmente porteño, porque eu morei em Buenos Aires. Então, eu falo com algumas características mais próximas do porteño, não necessariamente igual, mas algumas coisinhas que vocês sabem, quem fala espanhol, quem especialmente está na América Latina sabe que tem algumas coisas que são diferentes. Uma vez eu fui para a Espanha, e fiquei um tempo na Espanha, e eu me lembro que eu fiz amizade com uma espanhola e ela ficou muito confusa. Ela não estava entendendo. Ela falou, mas você é brasileira ou você é argentina? Não tô entendendo. Porque eu tinha algumas características do espanhol argentino e ela ficou um pouco confusa. Ela falou, não tô entendendo. Então essa é uma dica que eu dou pra você que quer melhorar a sua pronúncia ou como tirar um pouco mais esse sotaque estrangeiro. Você tem que escolher uma variação. Se você está aprendendo o português do Brasil, novamente, olha o tamanho do Brasil. É muito grande.
escolha uma variação que você acha que você mais se identifica, que você mais se aproxima. Por quê? É mais perigoso se você mistura demais as variações. Então, evite misturar, porque isso pode dificultar o entendimento. Eu vou dar um exemplo prático. A letra R, para nós brasileiros, ela tem um valor muito especial, porque existem várias possibilidades de pronúncia. Eu vou pegar, por exemplo, um exemplo clássico, a palavra porta. Eu sou de São Paulo, capital, e eu falo porta. Pessoas do interior de São Paulo, interior de Minas Gerais e outras regiões falariam porta, porta. E pessoas, por exemplo, do Rio de Janeiro falariam mais ou menos assim, porta. A mesma palavra dentro do mesmo país tem pelo menos 3 possibilidades de pronúncia: porta, porta, porta. É interessante que você, estrangeiro que está aprendendo português, escolha uma variação e não misture demais, senão isso vai dificultar um pouco mais o entendimento da outra pessoa. Outro exemplo, aqui em São Paulo eu falo mais. No Rio de Janeiro, os cariocas falam mais ou menos assim, mais. Então é muito interessante que você escolha uma variação só. Isso vai facilitar muito a sua vida e vai facilitar o entendimento da outra pessoa. Não faz essa mistura. Mais um exemplo e mais uma dica muito valiosa é para você praticar a escuta. Tem vídeo aqui no canal sobre como praticar a escuta, vocês podem ver depois. E mais do que praticar a escuta, é criar o hábito de você se gravar. Envie um áudio, grave um áudio para você mesmo, falando em português. Pode ser uma conversa livre ou ler algum texto. Entre na internet, pegue alguma notícia, algum texto, qualquer coisa e faça uma gravação. Esse é um exercício muito interessante, é um hábito interessante. Eu vou dar um exemplo de uma aluna minha, argentina. Era uma aluna que eu tinha há 2 anos, mais ou menos, acho que mais. E eu pedi para ela se gravar. Nós fizemos essa atividade. E foi a primeira vez, depois de 1 ano ou mais no Brasil, que ela se ouviu falar. E isso é muito louco, porque ela nunca tinha se ouvido dela mesma falando português. E foi uma atividade super interessante, porque no final dessa atividade eu falei, e aí, como foi? Horrível! Foi horrível! Não gostei! Eu falei, por que você não gostou? Cami, eu pareço uma criança falando. E essa foi a autoavaliação dela, a autocrítica dela. E eu falei, você quer continuar parecendo uma criança falando? Ela disse não. E aí nós fizemos um trabalho para melhorar isso. Eu tenho essa sensação. Tenho alunos falantes de espanhol que quando eles falam português, eu sinto que eles são mais doces, mais suaves. E quando eles falam em espanhol, eles são mais rápidos, mais duros. Eu tenho alunos asiáticos, por exemplo, coreanos, alunos japoneses, que durante as aulas, eles têm uma fala mais devagar, que pensa mais baixo. E aí acontece que no meio da aula o telefone toca e eles precisam atender. E quando eles atendem na língua nativa deles, a voz é outra, a personalidade é outra, tudo é diferente. E provavelmente vocês vão ter a mesma sensação se me ouvirem falando inglês ou espanhol. A nossa personalidade muda muito. Então, às vezes é uma questão para você analisar como deixar mais da minha personalidade enquanto eu estou falando a língua estrangeira. Eu quero ser mais próxima do que eu sou na minha língua nativa, na minha primeira língua. Então, essa é uma dica interessante. Grave-se, ouça-se falando. Isso vai te ajudar muito.
Outra coisa interessante é assistir a vídeos na internet, pode ser qualquer vídeo do canal Brasileirices, qualquer vídeo, em qualquer lugar. Pausa o vídeo, repete o que a pessoa falou, volta, ouve, repete, ouça, compare, autoanalise como está o seu português. Isso vai te ajudar muito mesmo, muito mesmo. Outra dica é bastante simples de falar, mas tem uma coisinha que é importante. É necessário que você pratique português, óbvio, especialmente com nativos, com falantes nativos da língua, e é muito importante você pedir para o falante nativo te corrigir. Os brasileiros, no geral, nós temos, não é vergonha, mas nós não temos esse hábito de corrigir a pessoa enquanto ela está falando. Parece um pouco mal educado, não sei, eu ainda não refleti suficiente sobre isso. Mas, se você pede para a pessoa te corrigir, a coisa muda. Então, você tem um amigo brasileiro, você é casado com algum brasileiro, fale, por favor, todas as vezes que eu falar alguma palavra errada ou que uma pronúncia for muito estranha, por favor, me corrija. Essa dica é fundamental, fundamental. Peça para ser corrigido. E tudo bem, assim, não é para ficar mal porque eu errei. Vida que segue, fui corrigido, corrijo e continuo a falar. Não vai perder a vontade de falar o que queria falar, tá bom? Vamos em frente. Outra coisa, uma última dica muito importante é prestar atenção na sua entonação. O português do Brasil, ele é assim, ó. Já falei isso em muitos vídeos. Português com samba. Por que tem samba no Brasil? Porque a gente é assim, Então, uma entonação incorreta, com muitas aspas, ela pode confundir o falante nativo. O falante nativo pode não te entender. Um exemplo prático, a palavra paz e a palavra país. Olha, mudou tudo, foi tudo diferente. Paz, país. E a clássica, avô e avó. São duas palavras que a sua entonação diferencia. Muitas pessoas simplesmente não conseguem ouvir a diferença entre avô e avó. Para nós, brasileiros, falantes nativos, essa diferença é super visível. É uma diferença completamente visível. Nós conseguimos sentir essa diferença. Mas para outros falantes, não. Então, pratique ou crie estratégias para você ser mais entendido. Não consegue falar a palavra avô, avó? Concentra no que vem antes. Meu avô, minha avó. Não deixe que o seu falante, que o seu interlocutor, não deixe que a pessoa que te ouve tenha dúvidas. Então, deixe tudo bem claro. E é o ritmo, né? Prestar atenção nesse ritmo. Quando nós somos falantes estrangeiros, nós temos essa tendência de falar como robozinho. Isso é muito comum, infelizmente, é muito natural. A gente é normal, é assim mesmo. Então tenta. Primeira coisa que você vai fazer é aprender a sambar. Quando você aprender a sambar, você vai aprender a falar essa entonação do português dos trópicos, do português brasileiro. A última dica de hoje é desencane. Conhecem essa palavra? Desencanar? Conhecem esse verbo? Relaxa, tá tudo bem, tá tudo bem. Não é pra ficar super preocupado. Mais uma palavra pra vocês. Não é pra ficar bitolado. Bitolado é aquela pessoa que fica super preocupada com detalhes e coisas que não são tão importantes assim. Tá tudo bem. Gente, vou dar um exemplo pessoal, ok? O meu avô materno, ele nasceu na Inglaterra, ele era britânico. E ele veio aqui para o Brasil muito jovem e viveu por
muitos e muitos e muitos anos aqui no Brasil. Sempre, todos os anos, mesmo depois de viver durante 40, 50 anos no Brasil, o meu avô me ligava todos os anos para me desejar feliz aniversário. Ele morava em outro estado, eu moro em São Paulo, ele morava em outro estado, e todos os anos ele me falava: minha netinha querida, feliz aniversário, muita saúde, muito amor, mesmo depois de tantos e tantos anos aqui no Brasil. Então, não é para você parecer um brasileiro. Falar uma língua estrangeira não é uma aula de teatro, você não está interpretando ninguém, você ainda é você, só que é você falando uma outra língua. Espero de coração que essas dicas tenham de alguma forma te ajudado. A gente se vê num próximo vídeo. O próximo bate-papo será ao vivo aqui no canal. Quando o canal alcançar os 10 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo ao vivo aqui com vocês. Então se inscreve no canal e não deixe de acompanhar todas as novidades lá no Facebook e no Instagram do canal, @canalbrasileirices. Grande beijo, até o próximo vídeo.